E aí galera, beleza? Bem-vindos ao Vegetal Vermelho. Depois de muito tempo eu apareci aqui para trocar uma ideia com vocês sobre relações afetivas interespecíficas. Eu vou falar um pouco da minha experiência de ler esse livro aqui, que é o Manifesto dos Animais Companheiros, da Donna Haraway. Então, vamos lá? Sim, eu não vou fazer uma resenha desse livro, né? Eu vou falar algumas coisas que lendo ele me fizeram pensar sobre o movimento antiespecista e sobre as nossas lutas, né? Sempre que a gente vai pensar em pets, né, a gente tem essa imagem de que os animais eles são domesticados porque o homem então faz seleção genética para atender determinados interesses. No caso, se a gente for pensar dos animais domésticos, né, a gente pensa logo como a gente vai transformando eles para eles não latirem, para uma série de conveniências, né? Como acontece isso. Isso é absurdo, o movimento vegano é contra esse tipo de coisa, obviamente, mas aí a gente acaba construindo toda uma narrativa de que o fato desses animais existirem é em si mesmo problemático, eles não deveriam existir. E aí a gente pode pensar o que é, né, a evolução tanto do cachorro quanto a nossa evolução, da nossa espécie, né? E em que medida essas evoluções elas são cruzadas, né? Um pouco esse ponto que ela vai tratar aqui, trazendo muita experiência da relação dela com o cachorro dela, né? E aí uma coisa que é muito interessante a gente perceber que quando a gente pensa nos animais domésticos, a gente coloca sempre eles no lugar de passividade, né? A gente coloca eles no lugar de eu estou aqui tutelando ele foi modificado, ele está sempre no lugar de passividade, enquanto nós somos as figuras ativas na relação que está construindo as coisas, que está comprando a comida, que está não sei o quê, e a gente para e a gente esquece de perceber que essa relação ela é sempre não vertical, apesar da gente imaginar dessa forma e ela se construir dessa forma em vários espaços, sempre tem uma troca mútua ali operando, né? A ideia é como a gente consegue construir relações com os animais não humanos que não seja mais pautada por uma hierarquia, né? Então, a Dona Hara ela vai mostrar como, por exemplo, a evolução fez com que não apenas nós modificássemos os animais, as características deles a partir do interesse do que era mais conveniente para a gente se relacionar com eles ao longo desses milhares de anos em que a gente e os caninos vivemos dividindo espaços, mas ao mesmo tempo eles domesticam a gente também. Isso é interessante a gente perceber como a gente é domesticado também nessa relação e a gente se modifica e a gente se transforma. Por exemplo, na medida em que a gente tem um cachorro que vai fazer guarda do nosso acampamento, do lugar que a gente vai dormir, por exemplo, a gente consegue ter mais tranquilidade para dormir mais horas. Isso tem impacto no nosso desenvolvimento, né? Então, na mesma medida em que a gente está domesticando esses animais, eles nos domesticam também. Isso não quer dizer que não, então tá tudo bem, não tem problema, não. Esses tipos de violência específicas que acontecem naquele exemplo que eu dei dos cachorros, como eles são tratados hoje em dia por questão estética, são absurdos, a gente tem que lutar contra isso. Mas ao mesmo tempo a gente tem que lutar contra essa imagem de passividade dos animais que coloca eles como se eles não estivessem participando, se a gente está dividindo casa, se a gente está dividindo espaços com animais, eles estão ali ativamente construindo a nossa vida e a deles também, né? Então, enfim, uma coisa que eu pensei muito a partir desse texto foi essa ideia da gente não pensar mais essa separação entre natureza e cultura, no interior da qual nós, homens, então, seríamos excepcionais, teríamos a técnica, a gente modelaria eles, enquanto que nós permaneceríamos imunes a esse encontro, né? Sem nenhum tipo de afecção, sem nenhum tipo de afeto. Não, eles nos afetam também, eles transformam a gente. Essa pandemia que a gente vive, por exemplo, é uma consequência da relação que a gente tem com os animais não humanos e com uma relação absolutamente doentia e problemática, né? Que produz patologias, doenças e que faz com que estejamos confinados aqui. É um pouco essa reflexão que eu queria trazer para vocês hoje. Deixa um comentário aí, se inscreve, compartilha, me segue lá no Instagram e no Twitter, @vegetalvermelho. Considere o veganismo, mas que ele seja popular, anticapitalista e interseccional. Valeu!